nome é Felipe Roveder, e hoje eu tô aqui pra conversar com você. Bom, mas eu sou peregrino, pra quem não conhece, eu tenho um podcast e hoje eu tô sendo incentivado a começar a gravar vídeo na minha cabeça. Deus tem ministrado no meu coração uma vontade muito... Caraca, que livro legal esse aqui. Deus tem ministrado na minha vida algo forte sobre a questão de gravar, de poder acessar a internet, porque dias... Isso é até um assunto legal pra falar. O vídeo de hoje, eu tenho uma célula, várias, faço parte de movimento, então toda vez que eu pregar alguma coisa, eu prometo que eu vou pregar aqui antes pra levar pra depois pra lá. Essa pregação sempre vai sair depois do que teve a célula, teve o movimento, então fica tranquilo nesse quesito. A pregação que eu ia pregar hoje na célula escolar, eu já vim fazendo há muito tempo, enfim, eu tenho que contar a história disso aí um dia, é louco pra caramba. É sobre uma coisa que tocou meu coração nos últimos dias, que era, eu tava lendo um livro que a galera esquece um pouco que ele existe, mas é um livro notável, é um livro que faz muita diferença. Se eu achar ele, good morning, é o livro de Abacuque. A mensagem de Abacuque é tão maravilhosa e tão direta num conceito de que as pessoas, elas ouvem o que está sendo dito em Abacuque e elas não entendem. Elas não entendem a palavra que está lá. E a palavra, eu queria poder estar com mais voz aqui, mas eu não posso porque é 5h30 da manhã. A primeira coisa que eu queria deixar claro é que a mensagem de Abacuque, ela é uma mensagem afrontadora. Sabe, a gente muitas vezes nas nossas vidas, quantas vezes a gente não se pegou reclamando num conceito onde a gente fala, pô, Senhor, a gente tem tanta coisa ruim no mundo, a gente tem violência, a gente tem mortes, a gente tem coisas ruins, a gente tem, por exemplo, iniquidades, a gente tem violência, acho que eu já disse isso, e aí discórdias e leis injustas ou justas. Então a gente tem tanta coisa ruim no mundo, Senhor, e acaba que a gente... Cadê o Senhor? O Senhor sumiu, o Senhor se reclui, o Senhor ignora. O que é, Pai? Assim, as coisas estão acontecendo. E isso é um questionamento que Abacuque já fazia naquela época. Deus já mostrou o povo fazendo esse questionamento por profeta, certo? E o próprio Abacuque escreve: até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda, e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência, e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, e há litígios e surgem discórdias. Por isso, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam o justo e a justiça é torcida. É justamente alguém, cara, Deus, eu tô aqui, só que tá com uma situação onde as coisas estão muito ruins, Pai. E cadê o Senhor? Cadê o Senhor no meio de toda essa ira mundana? Cadê em meio a esse pecado, em meio a essas coisas todas que está acontecendo no mundo? Cadê o Senhor? E essa pessoa indignada pergunta, pois se eu acredito em Deus, cadê esse Deus que nós falamos tantos dele? Isso é a mensagem que hoje a maioria dos ateus, a maioria das pessoas que não acreditam na mensagem, ou acreditam, mas estão desacreditando na mensagem, falam. Pô, eu vejo assaltos na rua, eu vejo pessoas se forçando a abortar crianças, eu vejo a violência reinando, eu vejo o palavreado mudando, eu vejo gente deteriorando, gente empobrecendo. Cadê o Senhor? Cadê o Senhor quando uma pessoa com câncer morre no hospital? E isso é uma realidade, é uma pergunta genuína. Eu não tô falando que você está errado de perguntar esse tipo de coisa, mas você tem que saber a resposta desse tipo de coisa. Você tem que saber que a resposta é nítida nas nossas caras. E Abacuque deixa isso muito claro no verso seguinte: olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhe contar. Calma, você vai ver o que vai acontecer após isso. Ele praticamente fala, olham,
Vejam a sua volta. Vejam o que vocês estão fazendo. Vejam o que está acontecendo por responsabilidade própria de vocês. E fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão. Olhem as suas voltas, vejam, fiquem maravilhados e honrados. Por quê? Porque eu estou fazendo. Mas ele fala: pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, fazem suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Os seus cavalos são os mais ligeiros do que leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Seus cavaleiros se espalham pela toda parte, sim. Os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia, que se precipita para devorar. Eles todos vêm para fazer violência. Estão determinados a seguir em frente, reúnem os cativos como se junta areia. Zombam dos reis. Os príncipes são motivos de riso para eles. Riem de todas as fortalezas, porque amontoando terra as conquistam. Então passam como passa o vento, e seguem adiante, tornando-se culpados esses cujo Deus é a própria força. Então é Deus falando, primeiro, veja as maravilhas que eu estou fazendo à tua volta, veja as maravilhas que estão sendo concedidas a você, e saiba, existe um povo entre vocês que causa o caos, que causa. Mas aí beleza, o povo pode, a gente como ser humano pode até perguntar: pô Deus, mas o Senhor deixou isso acontecer? Aí vem adiante: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morremos, o Senhor, puseste aquele povo para executar juízo. Tu, ó rocha, estabeleceste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes suportar o mal, nem tolerar a opressão. Por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos? Então o povo, essa visão não é só uma visão com Deus. Hoje a gente vê essa situação com políticos, por exemplo. Às vezes vemos situações com pessoas que nós amamos à nossa volta. E esse povo, nessa época, é reflexivo ao que a gente vive hoje. Nós apontamos o erro. Pô, Senhor, cadê o Senhor nessa situação? E Deus vai lá e mostra: pô, tem esse povo aqui ao teu lado. Tem esse povo tomando suas casas, tomando seus lugares. E daí ele, caraca, Deus. Agora, beleza, você vê que no primeiro verso, ele tinha uma narrativa toda: caraca, Deus, o que você está fazendo? Aonde o Senhor está? E daí depois ele: pô, Senhor, mas cadê o Senhor? Então é um diálogo onde é hipócrita da nossa parte. Nós às vezes, e essa é uma mensagem que eu queria muito deixar claro, às vezes nós somos ingratos na forma com qual pedimos para Deus. De certa forma a gente cobra o Senhor de uma coisa que não é de certa forma justo da parte dele, certo? Não é correspondente. Nós deixamos a culpa para o Senhor de coisas que nós somos responsáveis, de coisas que nós causamos. Sabe, Deus é bondoso, com certeza, mas Ele pode tudo, Ele pode declinar e falar: acaba com tudo, ou encerra com tudo, acaba com aquele povo, Ele pode falar: beleza, vamos reinar paz, cada um vai pro seu lado, cada um se assenta. Não, mas Deus decide nos dar esse livre-arbítrio para nós gerirmos da forma que fosse. Porque Ele quer ver a mudança no seu próprio povo. Ele quer ver o amor do seu próprio povo reinar sobre suas próprias decisões. Então, às vezes nós queremos botar culpa em Deus ou pedir a Deus coisas que nós próprios podemos fazer ou cumprir. E Deus quer essa ativação por meio de nós. Não é que Ele não pode fazer, com certeza Ele pode, mas Ele quer que nós sejamos responsáveis para fazer aquilo, certo? De que é nossa responsabilidade realizar. E logo da frente, mais para frente, Deus fala assim: o Senhor me respondeu e disse: escreva a visão e torna bem legível sobre as tábuas, para que possa ser lida, até porque quem passa correndo, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá e não tardará. Eis que sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, também o arrogante não se contém. O seu apetite é como a sepultura, ele é como a morte que nunca se
se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Ele basicamente está falando, pô, cada um, certo, tem uma visão. E a visão de Deus, que é suprema sobre todas, está determinada já. Já está com um tempo para se cumprir, já tem um tempo para se realizar. E certo? E aquilo que tem que ser feito, vai ser feito. Isso é inerrante. Se os caldeus tiverem que dominar a terra para que Deus cumpra a vontade dele, vai ser dominado. Isso é a mesma coisa hoje, a gente vê várias guerras, pô. Se Deus falar, por exemplo, o povo muçulmano vai ter que declarar guerra contra o povo cristão. Vai ser feito porque é a vontade dele para que nós podamos reconhecer ele como Deus maior. E isso é uma mensagem que é nítida, que tem que ser em nossos corações. Abacuque deixa logo depois: Senhor, tenho ouvido a tua fama e mesmo me sinto alarmado. Esse é um versículo, cara, que Senhor queima no meu coração. E queima esse capítulo inteiro. Queima no meu coração. O Abacuque 3. Senhor, tenho ouvido a tua fama, me sinto alarmado, aviva a tua obra, Senhor. No decurso dos anos, fazei-a conhecida, na tua ira, lembrar-te da misericórdia. Deus vem de Temã, o santo do monte Parã. A tua glória cobre os céus e a tua terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz e os raios brilham da sua mão. O seu poder se esconde ali. Adiante dele vai a peste, a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz a terra tremer. Olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, as colinas antigas se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Eu poderia continuar, mas a mensagem de Abacuque é o seguinte: Senhor, eu não sou digno de sua morada. Senhor, eu não sou digno do Senhor fazer. Mas assim, faz o que acontecer. É um clamor. É um clamor, Abacuque pedindo: Senhor, cumpre o que tem que ser cumprido. Nós sabemos dos nossos pecados, nós sabemos das nossas coisas ruins, nós sabemos aquilo que nós devemos formar. Mas aviva a tua obra, aviva o teu exército, aviva o que tem que ser feito. E assim, eu vejo que existe muito mais ainda em nós. Pô, nós reclamamos como o povo no primeiro capítulo. E Deus está falando: eu tenho que cumprir. Mas antes tem que haver uma parte sua determinada a viver da minha forma, a determinada a cumprir da minha forma. E isso é algo que queima e tem que queimar em nossos corações. Senhor, eu não sou digno. Senhor, eu sei dos meus pecados. Senhor, aviva a tua obra. Senhor, derruba as colinas antigas, as montanhas antigas e forma novas estruturas firmadas na tua rocha. Porque essa é o clamor, de uma obra feita. Então, é isso. Seja vívido, para de reclamar da forma com qual Deus está fazendo. E começa a se mover, cara. Começa a se mover para saber que Deus tem um exército de pessoas e Deus tem uma vontade a ser cumprida. E você é uma arma na mão de Deus. Para de reclamar que a obra não está acontecendo ou que há muita violência, porque você é a mudança dessa violência. Você é a mudança das coisas ruins no mundo. Deus tá te usando para fazer isso. Então para de reclamar. Para. E vai pregar o evangelho, mano. Vai fazer a obra. Vai cumprir. Porque Deus quer mudar realmente o mundo que nós estamos. Só basta você se mover. Amém? Então vamos lá. Vamos cumprir a obra. Falou!